O nome que está acima de todas as coisas. Diga assim: Jesus. O nome que está acima de todas as coisas. Aleluia. Celebramos o teu nome, Senhor. Celebramos a grandeza da tua bondade, da tua santidade, da tua misericórdia, da tua graça sobre as nossas vidas. Celebramos te pertencer. Celebramos, ó Deus, esse tempo que vivemos em tua presença. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque você tem nos guardado. Você tem sido tão bom, você tem sido tão fiel. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito cooperar a nosso favor. Obrigado por essa manhã, uma manhã tão preciosa em tua presença, ao qual nós vamos nos expor às tuas palavras e nos instruirmos acerca daquilo que devemos escolher. Obrigado, Senhor. Tua bondade tem nos trazido vida. A tua graça nos alcançou. Obrigado, Pai. Não temos outro Deus além de ti. Não temos outro Deus, Pai, pelo qual nós oramos e declaramos que a tua vida é nossa e que a nossa vida é tua. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você tem sido tão bom. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, grupo de louvor maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, você chegou até aqui, porque o Senhor tem te ajudado. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga lá: que bom que você veio. Muito bom poder te ver nessa manhã. Dá um abraço apertado nela. Aperta a mão dela. Dá um sorriso. Aleluia. Aleluia. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Amém? Me alegro de ver você aqui nessa manhã, a última manhã de 2019, último culto de domingo, na verdade, de 2019, né? Teremos amanhã, não vai se acabar. Pastor Abinés olhou assim: se amanhã ainda é 2019. Amém, mas a última manhã de domingo, juntos aqui na nossa igreja, desse ano, amém? E quão bom foi esse ano. Eu não sei para você, eu não sei o que você viveu esse ano, eu sei que nem tudo que a gente vive é tão maravilhoso assim, mas é tão bom a gente poder celebrar coisas maravilhosas que Deus tem feito. Poder olhar para o que Deus fez nesse ano tem alegrado o meu coração, amém? Eu sei que tem acontecido outras coisas, amados, e muitas vezes acontecem coisas até muito próximas das nossas vidas. Mas é bom, eu tenho no meu coração de poder celebrar. Minha casa está protegida pelo Senhor. Minha família está servindo ao Senhor. Minha família está unida em Deus. Nós continuamos no caminho. Nós estamos juntos. Nós estamos... a palavrinha que eu ia usar... Na verdade, protegidos mesmo, né? Pela bondade de Deus. Eu tenho celebrado isso todos os dias. De fato, é o que mais importa. Amém? Todas as outras coisas são apenas coisas. Aquilo que a gente ainda não conseguiu alcançar, aquilo que a gente não conseguiu chegar. Mas, amados, essas coisas são apenas coisas. Deus já conseguiu alcançar o teu coração. O teu coração é dele, a tua vida é dele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre escolhas, né? Sabe, toda a nossa vida ela é regida por escolhas. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. Nós precisamos escolher, diante de tantas demandas, as nossas prioridades. O que é mais importante? O que eu posso deixar para depois? O que eu preciso fazer agora? Não é verdade? Todos os dias, eu não sei você, mas às vezes a gente acorda com uma lista imensa, né? Já você vai fazendo checklist. Já fiz isso, já fiz aquilo, já dei conta disso, já dei conta daquilo outro. E são tantas coisas realmente que a gente precisa dar conta num dia, num único dia. Há quem diga que queria que o dia tivesse mais do que 24 horas. Você já ouviu alguém se expressar dessa maneira? Querendo dar conta de mais coisas e mais coisas. Mas nós precisamos muitas vezes eliminar coisas e priorizar coisas. E isso são escolhas, né? Deus nos fez um ser semelhante a Ele e livre para escolher. Livre para escolher amá-lo, servi-lo,
De fato, entrar no Evangelho só se entra a partir de uma escolha. Você precisa decidir. Eu quero. Eu entendo. Esses são os caminhos de vida. E não há caminhos melhores que esse. E Deuteronômio 30, versículo 15, abre lá comigo. Nós podemos ver a palavra do Senhor nos expondo, Deus nos expondo a uma grande escolha. Escolhas, na verdade, determinam coisas em nossa vida. E elas vão determinar, muitas vezes, aquilo que a gente vai viver. Sabe que o que você está vivendo hoje, e que você viveu em 2019, nada mais foi do que resultado das suas escolhas ao longo da sua vida? O que você escolheu em 2018, o que você escolheu em 2017, o que você escolheu em 2016, são uma somatização de escolhas e resultados. Você só vive hoje aquilo que você escolheu antes. Amém? Viver, se envolver. Eu tenho me alegrado com o resultado das minhas escolhas. Eu não sei você, mas antes de conhecer Jesus, nós vamos ler Deuteronômio um minuto. Antes de conhecer Jesus, eu não sabia que eu tinha tantas escolhas. Eu não sabia, eu achava que a coisa ia e caminhava e a gente ia se deixando levar por aquilo que era nos apresentado. Mas quando eu descobri Jesus, eu descobri que ele dizia que ele poderia iluminar o meu caminho. A palavra ia trazer luz sobre o meu caminho. E que ele era o caminho. Alguém já disse que Jesus é o caminho, o resto é beco. E existe beco sem saída. Então, bom é você entender que existe um caminho maravilhoso a ser trilhado. Quando eu li que a palavra de Deus disse para mim que o caminho do Senhor é perfeito. Se o caminho do Senhor é perfeito, é esse caminho que é perfeito, então os outros vão ter algum tipo de imperfeição. Então eu preciso escolher por aquilo que é melhor, por aquilo que é bom. Ninguém escolhe por aquilo que é pior, não é verdade? Todos nós queremos escolher por aquilo que é melhor. Então Deuteronômio diz que Deus é aquele que era, é e está por vir, ele sabe todas as coisas, ele é simplesmente aquele que é. Então ele sabe todas as coisas e ele nos coloca aqui diante de nós como escolher. E a Bíblia diz aqui no Deuteronômio 30, versículo, deixa eu só ver aqui onde foi que eu anotei o versículo. Aleluia. Achei. No versículo, vamos ler a partir do 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará exultar em ti, para te fazer o bem. Diga assim, o bem. Como exultou aos seus pais, sabe? A Bíblia diz que todo o pensamento de Deus é pensamento de bondade, fidelidade, de paz, de amor. É de nos trazer aquilo que é bom, porque Ele é a própria bondade. Ele é bom. E o pensamento de Deus é nos fazer sempre, sempre, sempre o bem. Nenhuma outra coisa que nos traz algo que seja mal vem do Senhor. A Bíblia diz, não se engane em Tiago. Não fique enganado, toda boa dádiva vem dele, todo dom perfeito vem dele. Tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que é bom e chegou e te alcançou foi o desejo de Deus. É a expressão do desejo de Deus. Então todas as coisas boas Deus quer nos dar. Mas sabe que não basta apenas Deus querer nos dar? Amém? Versículo 10 diz, se, diga assim comigo, se. Chegou um se na sua Bíblia, não foi? Circula ele aí na sua Bíblia. Deixa ele aí bem destacado. Se existe uma condição, não é simplesmente porque Deus estabeleceu coisas na sua palavra que essas coisas vão se cumprir na nossa vida automaticamente. Amém? Existe uma condição. Você já viu alguém, eu já vi alguém querer entregar algo para uma outra pessoa e a pessoa não querer? Não é? Mas eu estou lhe dando, não, mas eu não quero não. Mas eu estou lhe dando, não. Você já viu alguém recusar realmente? Não, eu não quero. E às vezes aquela pessoa que estava com aquilo chega a se frustra. Poxa, era o meu melhor, digamos assim, né? Já pronto, o Rodrigo tem muito o pastor Rodrigo tem muito isso de dizer assim, você quer deixar o melhor dele, do prato dele para mim. Mas às vezes eu não estou com vontade de comer aquilo, você entende?
Eu tô cheia, ou eu acabei de comer, eu acabei de escovar os dentes para dormir. Já aconteceu. E ele, mas eu trouxe para você, é seu, mas eu deixei para você o meu melhor. E até eu fiz, não, mas eu não quero. Sabe, Deus nos permite dizer eu não quero. Você sabia disso? Não somos robôs, não temos obrigação, mas temos que ouvir a sinalização. O que Deus diz, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, a Bíblia diz que se a gente fizer o que Deus ordena, Ele vai nos abençoar. Mas se a gente não fizer, Ele vai nos amaldiçoar. Esse é o entendimento do povo naquela época. A Bíblia diz que Deus diz o que é bom e o que é ruim. E Ele diz que se você escolher o que é bom, você vai desfrutar do que é bom. Mas se você escolher o que é ruim, você desfruta de quê? Isso é uma lógica. Isso é uma lei. Você entende? Não é como se fosse realmente o preto e o branco. Se você não está no preto, você está no branco. Se está no branco, está no preto. Se você não está na bênção, você está fora da bênção. Você entende? Se você não deseja Deus, você não tem Deus. Você não vai ter as coisas de Deus. E as coisas de Deus são bondade, justiça, fidelidade, amor, paz, alegria. Essas são as coisas, o pacote de Deus. É você quem escolhe. Deus só faz uma narrativa daquilo que vai acontecer conosco se não desejarmos o que é bom. Se não desejarmos Deus. É a consequência de não estarmos na luz. As trevas. Amém? É uma coisa ou a outra coisa. É bem assim. E a Bíblia diz que Deus é bom, o diabo é mau. Né? Alguém já disse que esse é o evangelho básico. É tudo que você precisa saber. Tudo que é bom vem do Senhor. Tudo que não é, Deus não queria na sua vida. Porém, muitas vezes nós nos inclinamos às nossas próprias vontades. E às vezes a nossa vontade está alinhada com a do Pai, quando a gente está envolvido com a palavra. Mas às vezes ela dá uma desalinhada. Não é verdade? Às vezes somos tendenciosos a escolher aquilo que não era exatamente o que Deus estava querendo escolher para nossas vidas. Aquilo que Deus tinha nos determinado como bênção. Então aqui a Bíblia diz que se o quê? Se deres ouvido à voz de quem? Do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, guardando as suas instruções. Não são apenas as suas ordenanças, as suas ordens, mas as suas instruções de amor. Amém? E os seus estatutos que estão escritos no livro da lei nessa época, né? Como estava no livro da lei como norte para o povo. Se te converteres ao Senhor, se mudares a tua direção, se mudares o teu caminho, se mudares a tua maneira de pensar. Algumas pessoas dizem, mas eu preciso me converter ao Senhor. Sim, a Bíblia diz. Se você converter os seus caminhos, o que é converter se não mudar? Trocar de opinião. Que tal ficar com a opinião de Deus acerca das suas escolhas? Acerca daquilo que você precisa escolher. Amém? Se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então é de todo o meu entendimento, é todo o meu ser. É compreender de fato que não há outro caminho melhor. Eu quero que você saia convicto disso hoje. Vamos ler alguns versículos para te fortalecer nisso. Não há outro caminho melhor. Amém? Versículo 11 diz: porque estes mandamentos que hoje eu te ordeno, não é demasiadamente difícil. Deus está dizendo, não é difícil escolher por mim. Não é penoso escolher pela minha palavra. Pelo contrário, a escolha do caminho pela palavra do Senhor vai te trazer vida. Vai te trazer descanso, paz, alegria, plenitude. Ele quer que nós venhamos a entender isso. Não é difícil, diga assim, não é difícil. Não é penoso. Se tem alguma coisa difícil e penosa no teu caminhar com o Senhor, tem alguma coisa errada e não é com Deus. Amém? Não é difícil, amado, não é penoso. Pelo contrário, é um caminho de delícia, de salvação, de provisão, de avanço, de crescimento. A palavra sempre nos coloca para cima. Deus sempre vai desejar o melhor para nossas vidas. E não está longe de ti. Não está nos céus esses mandamentos. Não estão com Deus lá guardados, trancafiados as 4 chaves. Pelo contrário, Ele nos fez conhecer. Ele trouxe através de Jesus, através da sua lei. Ele o tempo todo tentou religar-nos
com ele. A gente sabe que o primeiro a fazer as escolhas foi Adão, né? E a gente sabe que Adão, ele não foi feliz na sua escolha. Deus disse a ele, aqui está o conhecimento do bem e do mal. O que você vai escolher, Adão? E Adão escolheu o conhecimento do bem e do mal, né? Adão escolheu pecar, Adão escolheu infringir, Adão escolheu achar que poderia saber mais do que Deus. Achar que poderia viver sem Deus. E mesmo assim na Bíblia, amados, a gente vê o desfecho dessa história. Deus ainda cuidando. Deus ainda arrumando o que Adão bagunçou. Deus ainda ali. Ele não pôde desfazer a escolha de Adão. Amém? Muitas vezes Deus não vai poder desfazer coisas que a gente escolheu. Tem coisas que não vão voltar. O ontem foi escolhido ontem. Isso não vai voltar. Ninguém pode trazer o ontem para o hoje. Não é verdade? Mas, se confiarmos no Senhor, a Bíblia diz em Provérbios 3, que Ele ainda endireita. Que Ele ainda está ali disponível e disposto para arrumar a bagunça que às vezes a gente se mete, às vezes a gente faz. Então, Ele ainda estava lá, Ele continua lá, e Ele diz, não está longe, eu não guardei isso. Eu trouxe para você, eu trouxe para a minha igreja. É de fácil entendimento. Amém? Às vezes as pessoas complicam, mas não é fácil entender que o bom é bom e o ruim é ruim. Há dificuldade nisso? Não. Deus é bom. Amém? Versículo 14 diz, pois estas palavras, a minha palavra, sabe que já fizeram muitas coisas para destruir essa palavra? Para que essa palavra não chegasse a mim e a você. Mas Deus nunca permitiu. E essa palavra chegou. Essa palavra está perto. Essa palavra não passa. Essa palavra não será destruída. Essa palavra está acessível. Essa palavra, e agora mais ainda, em qualquer lugar você pode ler a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, nenhum homem vai poder dizer que não ouviu falar. Nenhum homem vai poder dizer que nunca soube da bondade de Deus. Porque até a própria natureza proclama isso. Declara isso, expõe isso, escancara isso. Só não vê quem não quer. Não é? E a gente vê pessoas dizendo, não, onde está Deus? A Bíblia diz que essa palavra está muito perto de ti. E na tua boca e no teu coração para a cumprires. Amém? Então a palavra precisa estar na nossa boca, precisa estar no nosso coração, precisa estar perto, precisa caminhar conosco, precisa fazer parte do nosso dia. Versículo 15 diz, vê que te proponho. É uma proposta. Amém? Deus está te fazendo uma proposta. Vê que te proponho hoje a vida e o... É difícil entender isso? A vida está ligada ao bem. E a morte está ligada ao mal. Eu te proponho hoje a vida e o bem. Ou a morte e o mal. Se guardares os meus mandamentos que hoje te ordeno, a minha palavra, que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então, o que é que vai acontecer com você? Viverás. E não é só viver, né? Então viverás. Oba, que bênção, já não vou morrer. Mas Deus tem sempre mais. Deus é extravagante em nos abençoar. Deus é extravagante em desejar coisas boas para a nossa vida. Deus não é de pouquinho, de limitação. Deus tem sempre mais. E Ele diz, você viverá e o quê? E te multiplicarás. Amém? E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, ao qual passarás a possuí-la. Amém? Não há dúvidas. Quando você lê a palavra do Senhor e entender quem Ele é e o que Ele deseja para nossas vidas, é bondade, é fidelidade. Ele quer te abençoar. Amém? E no versículo 17 diz, porém, todavia,
Contudo, você é livre. Amém? Deus é tão bom, mas tão bom que nos deu a liberdade de escolher. Porque ele poderia ter feito um bocado de robô no controle remotozinho ali, ó, ninguém ia dar trabalho a ele. Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu nos dar a liberdade, porque a bondade e o amor traz a liberdade. O amor liberta. O amor nos deixa livre para escolher. Amém? Então tem porém, quase que Deus diz assim, eu não posso fazer nada, entre aspas, se você desejar o contrário disso. Desejar o contrário daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Porque eu não posso me envolver com o que é contrário a mim. Eu sou esse e eu não mudo. Você tem a escolha. Amém? Então diz, se o teu coração... Veja, Deus fala sobre o coração, sobre o entendimento do homem. Se o teu entendimento não for de me buscar, se o teu coração se desviar deste caminho, ele é o caminho. Amém? E se você não quiser, veja, a Bíblia diz, é um querer seu, é uma decisão sua. Se você não quiser, você está entendendo? E se não quiser dar ouvido. Já viu mãe aconselhando, às vezes, né, o filho, e a mãe sabe o que é melhor, e a mãe entende o que está por vir, e a mãe consegue ver além. Eu comparo a nossa visão com a visão de Deus, de um pai e um filho. Uma criança, ela naturalmente ela vai enxergar num âmbito mais baixo. Não é verdade? Ela só vai conseguir ver até aqui. Mas o adulto, ele consegue ver o que está por vir. Não é? Ele tem uma visão mais ampla. Você já teve a sensação de chegar, voltar a um lugar que você morou quando era criança, e você dizer, parece que as coisas diminuíram? Na verdade, a sua visão ampliou, né? Essa rua era tão grande, e você volta naquela rua e parece que ela é estreita. Você volta naquela rua que você viveu a infância, e as coisas parecem que aquele muro era tão alto que a gente subia, era tão perigoso, parecia tão perigoso subir ali. Quando você volta, o muro é aqui em você, né? Você já teve essa experiência? Eu já tive, é muito bacana. Você olhar e dizer, oxe, a visão mudou. Hoje eu consigo ver coisas que eu não via. É do mesmo jeito Deus em relação a gente. Deus consegue ver coisas além, muito além, amado, que eu e você não vemos. Então que tal confiar naquele que está vendo além do muro? Que você só consegue ver naquela visão mediana. Você não tem a visão ampla. E ele disse, se você não quiser, né? E a mãe está ali dando conselho, e o menino não quer. Ele vai colher o quê? Foi a mãe que botou um monte de maldição sobre ele, que foi a mãe que fez ele errar lá na frente. Não, ele só colheu o resultado das escolhas. É simples. São nossas as escolhas, a escolha é do homem. Amém? Mas os conselhos são de Deus. E se não quiseres dar ouvido e fores seduzido. Sabe que o diabo ele tenta seduzir-nos, porque ele não é simplesmente, ele não deixa você simplesmente se desviar por algo que aparentemente você está vendo que é ruim. Ninguém vai se desviar de um caminho bom para algo que ele consegue enxergar que é ruim. Não é? Seduzir é algo que nos indica que está sendo camuflado, né? Que está nos atraindo sem dizer realmente as verdadeiras intenções. Sedução se fala sobre isso, né? Então, se você for seduzido, Deus consegue ver até isso. O que está por trás daquela sedução, que nos atrai muitas vezes, né? E ele diz aqui, se fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires. Versículo 18 diz, então, hoje eu te declaro. Olha a declaração de Deus. Deus não está dizendo que é Ele que vai fazer, Ele está dizendo que Ele declara. Eu te digo que certamente, olha o que diz aí, certamente,
É tão certo quanto o preto é preto e o branco é branco. É tão certo que se você escolher o bem, você vai receber o bem. E se você escolher o mal, você vai receber o mal. Deus diz isso é certo e claro. Como uma lei da gravidade. Jogou para cima, vai descer. Entende? Para Deus isso é tão claro, é tão certo que não há dúvida. Então ele diz, certamente perecerás. Amém? Aleluia. E não permanecerá, não será longo os teus dias na terra. No versículo 19 diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Ou os céus e a terra estão testemunhando, ó homem, né? Posso assim dizer. O que eu estou te dizendo, eu estou te trazendo o caminho de vida. Eu não escondi esse caminho para mim. Eu estou declarando a quem quer ouvir. A Bíblia diz, se aquele que puder ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? O que Deus está proclamando, o que Deus está falando. Então está próximo, a gente pode ouvir. Basta a gente querer. Então os céus e a terra são testemunhas, quase dizendo assim, eu posso interpretar mais ou menos assim, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu coloquei para você o caminho e a escolha. Agora os céus e a terra são testemunhas. Amém? Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele não deixa isso assim, pronto, resolva. Vai lá testar para ver se a maldição é boa. Vai lá testar para ver se a bênção é melhor. Não, ele ainda nos dá um conselho. Ele diz, escolhe. Sabe, eu vejo Deus assim, quase que... Eu posso pensar, imaginar Deus assim, naquela torcida. Escolhe a vida, escolhe a vida. Aqui, escolhe aqui, escolhe aqui. Sabe, Deus, escolhe para cá, que para cá certamente não dá certo. Eu sei porque sei, escolhe para cá, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não é só você, amém? É você e a sua descendência. Tem um versículo aqui, deixa eu só encontrar ele aqui. Josué 24:15. Josué, vamos lá, a gente volta para cá. A gente volta para cá. Josué 24. Um pouquinho mais para frente. Josué estava fazendo o seu último discurso ao povo. Ele sucedeu Moisés. Ele viu as maravilhas que Deus proporcionou para ele, para o povo. E nesse versículo 15, ele diz algo que é bem conhecido do meio cristão. Ele diz, porém, ele vem contando uma narrativa de bênçãos, da aliança do Senhor, o quanto Deus nos livrou, o que Deus nos trouxe para conquistar, quantas coisas boas, quantas maravilhas nós podemos contar do que Deus fez em 2019. E nós estamos aqui para te dizer, né? Aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente conquistou, isso foi maravilhoso. Isso foi a bondade do Senhor estendida sobre as nossas escolhas. A mesma coisa Josué está dizendo aqui. E ele diz, porém, se vos parecer ser mal servir ao Senhor. Olha, ele diz, porém, se depois de tudo isso que eu te digo, depois de tudo isso que a gente viveu junto, ainda te parece mal, ainda te parece pesado servir ao Senhor. A Bíblia diz aqui que ele diz, escolhei. Você é livre, meu irmão, para escolher. Mas diante de tudo que eu vivi, e eu posso dizer para você, faço minhas as palavras de Josué, diante de tudo que eu tenho vivido, diante de tudo que eu vivi, hoje eu posso celebrar, dizer hoje, eu celebro minhas escolhas. Elas têm me trazido bons frutos, ela tem guardado a minha família, ela tem me dado novas direções, ela tem me abençoado, as minhas escolhas têm me abençoado. E nenhuma das vezes que eu escolhi pelas coisas de Deus, eu fui frustrada, ou houve perda. Nenhuma das vezes. E Josué estava tão convicto disso que ele disse, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus,
amorreus, em cuja terra habitais. E ele diz: eu já tomei minha decisão. Eu não sei você. Se parece que é pesado servir a esse Deus, que só nos traz bênção, que só tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Se é algo contrário, se te parece mal servi-lo, escolha. Eu já tomei a minha decisão. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o fim. Essa é a minha escolha. E o que eu trago hoje para você é um testemunho de que essa escolha tem galardão. De que essa é a melhor escolha a ser feita. Eu estou quase como Deus nessa passagem de Deuteronômio, dizendo: escolhe também isso. Escolhe isso. Torcendo para que você também escolha declarar isso pelo resto da sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apocalipse diz: o ímpio continue a fazer suas perversidades, mas o santo se santifique cada vez mais. São escolhas. Eu escolhi santificar a minha casa. Josué disse isso. Eu escolhi por ele já estava próximo da sua morte, mas ele queria deixar isso claro para o povo. A minha escolha é essa até o fim. Eu não abro mão da minha escolha. Eu escolhi a Deus. E um dia eu vi pastor Carlos Júnior falando sobre isso. Era um tempo de celebração, acho que era culto de aniversário da igreja em Zona Norte, e ele celebrando exatamente isso. E ele olhando para as conquistas que Deus trouxe para ele, de quem ele era, dos sonhos tão frustrados, tão limitados, e fazendo uma análise disso, eu paro para olhar nesses meus 40 anos recentemente adquiridos. E eu paro para ver que exatamente aos 20 eu tive um grande encontro com o Senhor e decidi ir por Ele. Eu me encontrei com o Senhor aos 16, mas não consegui decidir por Ele. Achei, como Adão, que existia talvez uma opinião melhor acerca daquilo que eu deveria viver. E aos 20, de fato, eu entrei na aliança com o Senhor e eu vejo que é metade da minha vida. E quando eu olho para a metade antes de Cristo, foi uma metade tão cheia de medos, de angústias, de erros, de falhas, de frustrações, de desânimo, E quando eu olho para os outros 20 anos, amado, meu Deus, eu faço como Josué: eu e minha casa serviremos até o fim. Não existe nada melhor. Deus restaurou aquela passagem que diz: o nosso choro em dança. Quando Ele restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É claro que aconteceram coisas eventualmente ruins por esse caminho, mas isso não nos abalava mais. Aprender sobre isso, entender sobre isso, foi libertador. E as minhas escolhas até os 20 foram quase catastróficas. Tem um livro aqui que diz o seguinte: o poder de escolher é como a direção de um carro. Pode nos levar a lugares maravilhosos, como também pode provocar desastres terríveis e até mesmo a morte. Amém. Deus quer te auxiliar a construir o seu próprio futuro. Cada decisão que tomamos emite um efeito que nos leva a um lugar ou uma condição, muitas vezes irreversível. Você está comigo? Esse texto foi escrito por Manuel Dias, profeta abençoado, maravilhoso lá de Campina Grande. Amém. Estará conosco no seminário de verão. Então, amados, é como dirigir um carro. Você pode escolher e te levar a lugares maravilhosos ou não, ou isso ser catastrófico, desastres sobre a sua vida, devastador as suas escolhas. Mas quando Jesus entra, Ele diz: eu posso restaurar. Eu não posso apagar, no sentido de que já foi feito. Eu posso lançar no mar do esquecimento. E para trás essas coisas ficam. E eu posso te dar um novo e vivo caminho a ser trilhado e a ser seguido. E as minhas escolhas depois dos 20 anos me trouxeram até aqui. Onde hoje eu estou na presença do Senhor, na plenitude daquilo que Ele tem para a minha vida. E eu sei que Ele ainda tem muito mais. Você está comigo?
eu não iria conseguir casar tão bem. Sem a ajuda do Senhor, verdadeiramente não. Mas sabe que não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas imperfeitas que pegam o Deus perfeito e fazem dele centro da sua vontade e vão se alinhando nele. Mas, meu amado, entre as outras escolhas seriam catastróficas. Seriam devastadoras. E sabe que Deus não escolhe com quem nós vamos nos casar? Você sabia disso? Deus não escolhe. A escolha é do homem. Agora podemos consultá-lo. Sabe que Deus poderia ter colocado o Rodrigo na minha vida, mas eu poderia ter escolhido não me casar com ele? A escolha é do homem. Você entende? Agora, quando você escolhe, não existe mais em Deus, eu escolhi mal. A Bíblia diz: aquele que casa, não separe. Por exceções das exceções, por causa da nossa dureza de coração, muitas vezes o Senhor diz na palavra que é lícito, pode ser, mas não era a vontade perfeita. A vontade perfeita é que os dois consigam colocar Deus como centro e alinhar o que está desalinhado. Amém? Então não existe alma gêmea rondando e zonzando por aí. Onde é que ela está? Onde é que... Não. O que você precisa fazer é encontrar-se com pessoas, é relacionar-se com pessoas. E quando você pensar em uma pessoa, você precisa perceber se as escolhas que ela também está fazendo se alinham com as suas escolhas. E se a sua escolha está em Deus, você precisa encontrar um alinhado com isso. Com as escolhas em Deus. Amém? Aleluia. Talvez quebrou alguns biscoitos de alguém por aí. Aleluia. Então, Isaías 1,19, não precisa você abrir lá, diz que se a gente quiser e se a gente ouvir, a gente vai comer e viver o melhor dessa terra. Volta lá em Deuteronômio só para a gente ler o versículo 20 que a gente estava lendo. Então, vive a tua vida amando ao Senhor teu Deus, versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à voz do Senhor e apegando-te, se apega à palavra, apegando-te a Ele, pois é disso, diga assim, é disso, é dessa escolha que depende a minha vida. E não só a sua vida, mas a longevidade dos teus dias. Quer viver muito nessa terra? Quer viver tudo aquilo que Deus tem para você viver nesse tempo? Ama o Senhor de todo o teu coração, dá ouvido à sua palavra, se apega àquilo que Ele tem te dito, para que habites na terra que o Senhor por juramento te prometeu. Amém? Aleluia. E por que muitas vezes a gente vê pessoas que não estão vivendo a plenitude disso? Tiago diz, vamos lá em Tiago. Tiago diz que não é porque a palavra de Deus nos promete algo que aquilo vai acontecer automaticamente na nossa vida. Versículo 22 diz que a gente tem que se tornar. Eu me torno. Quem se torna? Eu. Tornai-vos. Deus está dizendo para você se tornar. Se torne. Ah, Senhor, me torne um praticante da palavra. Não. Deus diz, você se torna. Você decide se tornar. Essa não é uma escolha de Deus, porque se fosse, Ele já tinha escolhido que você fosse um praticante da palavra. Então não é, Senhor, me torne um praticante. Senhor, eu decido me tornar um praticante da tua palavra. Eu decido pelos teus caminhos e não volto atrás. Tornai-vos, pois. Torne-se você. Beba da fonte, para você entender como precisa viver. Tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvinte. Aqui está o segredo. Tiago responde porque alguns vivem e outros não vivem o melhor de Deus nessa terra. Porque achamos que apenas frequentar uma igreja nos faz praticante da palavra.
Achamos que temos um cartão a bater porque somos parte de uma equipe da igreja. E Deus deseja isso muito mais, é muito além do que isso. Não é o que eu faço, o que eu sei fazer. Porque saber fazer, vai que o rapaz nasce com o dom de tocar bateria, pronto, nasceu com o dom. Mas não é só o dom. O dom é dado por Deus para a gente desenvolver e para a gente abençoar pessoas. Mas a nossa vida é individual, as nossas escolhas são individuais. Meu marido é um praticante da palavra, coisa boa, eu vou subir para o céu com ele. Não. Não. Eu não vou para o céu porque sou esposa do pastor. Eu vou para o céu por causa das minhas escolhas. Eu escolhi Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. E se Deus o livre, ele abandonasse o barco? Não, não vai abandonar. Porque graças a Deus ele também tem as escolhas como eu tenho. Mas já pensou o que acontece com alguém na vida? Eu escolho Deus. A minha escolha está feita, definida, independente de. Amém? Então achamos que a gente pode só ficar ouvindo, balançando a cabeça e não fica condenado não. Às vezes dizendo amém, pode dizer, viu? Mas, amados, mais do que você dizer amém, é você praticar mesmo. E o que é praticar a palavra? Quando as coisas vêm, amados, você está alicerçado em quê? O que baseia as suas escolhas? A comodidade, né? Às vezes a gente baseia nossas escolhas para ver se é mais cômodo. Eu acho que é. Não, as nossas escolhas têm que estar baseadas no que Deus tem para nos dizer a respeito daquilo. Então, não somente ouvinte, porque você está enganando a Deus. Não. O que é que diz no versículo? Cadê? Saiu dali. O que é que diz no versículo? Enganando a Deus? Não. Porque a Deus ninguém engana. Deus sabe. Às vezes a gente pode até escolher uma coisa visivelmente falando, mas o coração escolheu outra. Não é? Escolhe aqui. Tu quer esse ou esse? Aí você na frente da pessoa, esse, para dizer que está escolhendo o melhor. Mas o coração não escolheu. E Deus vê como o homem vê? Não, Deus vê como ele vê, por dentro. Ele vê o coração. As escolhas lá dentro. Né? Não fica de pé não. A escolha, né? Alguém dizia assim, vamos todos ficar de pé. E você fica porque alguém mandou, mas você queria mesmo era estar sentado. Você está entendendo? Seu coração está ali por causa daquela ordem, por causa daquele comando, porque você faz parte de um grupo de diaconato da igreja. Mas seu coração não está ali. Rapaz, chegar mais cedo como eles chegaram hoje para lavar a igreja linda que você está pisando. Limpinha. Mas que estava cheia daquele coisa ali do asfalto. Entende? São as escolhas, mas as pessoas precisam estar escolhendo também pelo coração. Deus vê como você está lidando com aquilo que foi lhe dado, que foi confiado. Amém? Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para quem chegou aqui bem cedinho e lavou essa igreja para a gente. Muito obrigada. Você tem ideia? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nada que você faz para o Senhor é vão. Se está com o coração certo, nenhuma das vezes que eu abri mão de casa, de emprego, de tantas coisas, de trabalho, de tantas coisas que eu abri mão. Porque a gente sempre teve o coração alinhado a seguir realmente a vontade do Senhor. E desde que a gente se encontrou, o ministério tomou conta da nossa vida mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Porque estamos num ministério digno de total confiança, que é o Ministério Verbo da Vida. Digno de honra, são homens tão honrosos que estão adiante disso. E nós fazemos parte disso, isso é um privilégio que não tem tamanho. Mas muitas vezes eu abri mão da minha vontade, né? Precisei escolher mesmo, eu escolho Deus. E não houve perda, pelo contrário. Amém? Então, não se engane. Não engane a você mesmo, não. No versículo 25 diz, mas aquele que considera, diga assim, está falando comigo. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Amado, você entende que é uma lei de liberdade?
lei da liberdade. E nela o quê? Persevera. Amém? Não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Esse será o quê? Bem-aventurado em algumas coisas na vida. Não, é naquilo que você realizar. Você será bem-aventurado naquilo que você realizar. Amém? Aleluia. Vamos ler de novo. Está falando com você. Mas aquele, diga assim, sou eu, que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse, diga assim, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém? Aleluia. Eu não vou abrir todos esses versículos, mas a Bíblia diz, deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Não sei onde foi que eu anotei no versículo que eu queria compartilhar com você. Achei. Não precisa você abrir, é versículo conhecido, mas Jeremias 29:11 diz que eu é que sei os caminhos que tenho ao vosso... Bota aí, por favor, 29:11, para a gente ler bem direitinho então. Quem é que sabe? Ele. Ele sabe. Então que tal a gente confiar, 29:11, Mídia, Jeremias. Que tal a gente confiar naquele que sabe? Ele disse, sou eu é que sei o negócio como é que funciona. Os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de quê? De paz. Não tem pensamento de maldição de Deus para você, não. E não de mal para te dar o fim que você deseja. É melhor andar com alguém que sabe o caminho ou alguém que não sabe? Quando a gente não sabe o caminho, a gente vai entrar provavelmente em coisas erradas, né? Em caminhos difíceis, perigosos. Mas quando alguém sabe o caminho, você já dirigiu com alguém dizendo o caminho? Eu não sei você, mas eu nem decoro o caminho. Porque a pessoa está dizendo, eu só vou decorar quando eu fizer sozinha. Mas a pessoa faz, entra aqui, é ali, à esquerda, à direita, vai em frente, mas não sei o quê. Você vai tão certo que aquela pessoa sabe que você vai. Não é? Você não sabe mesmo? Então ele está dizendo, eu é que sei, rapaz, fica quieto, escuta a instrução. Entra onde eu estou te falando. Desvia de onde eu estou te dizendo. Eu sei o caminho. Amém? Como a palma da sua mão, Deus sabe o caminho. Abre, por favor, Isaías 55. Eu fico muito segura de estar com alguém que sabe o caminho. Amém? Isaías 55:8. Bem rapidinho. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos, mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele pensa muito mais além. Os pensamentos dele são muito mais, infinitamente mais altos do que aquilo que a gente consegue pensar. É como aquela história do menininho, ele só vê até aqui, mas o pai, ele vê muito mais além. Pensamentos mais altos. O que você quer? Trocar os seus pensamentos pequenos por uns pensamentos menores ainda, ou os maiores? Pensamentos maiores. Deus sempre vai esticar a sua fé. A gente pensa até aqui, aí Deus diz, não, você vai até ali. Até ali, Senhor. Até ali. Você pode mais. Sabe, todos os dias que você acorda, ouça a voz do Senhor dizendo para você, você pode mais. Ouça a voz do Espírito dizendo, você pode mais.
Você pode mais do que aquilo que você já fez. Eu tenho pensamentos mais altos. Eu tenho coisas mais grandiosas. Amém? Aleluia. Abre, por favor. Vamos ler agora uma leva bem rápido de provérbios e salmos aqui. Olha o que Deus diz para a gente concluir. Provérbios 21. Cadê? Provérbios 21, 2 diz: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Lhe parece bom. Mas, diga assim comigo, mas o Senhor sonda os corações. Amém? Ele conhece a intenção do coração do outro. Às vezes você vai fechar um contrato, fechar alguma coisa importante, e aquela pessoa está ali, né? Se fazendo de bom, se fazendo de que vai realmente te favorecer. Que tal consultar o Senhor? Ele conhece o coração daquela pessoa com quem você está fechando algo importante, que pode decidir coisas grandes na sua vida. Deus conhece o coração, Ele não vê a aparência apenas. Aparentemente é um bom negócio. Deus sabe. Deus sabe. Amém? Aleluia. Provérbios 16, volta um pouquinho. Provérbios 16, do 1. O coração do homem pode fazer planos. Diga assim comigo de novo. Mas, sabe que Deus sempre intervém? Sabe por que Deus intervém? Porque Ele quer te socorrer. Porque Ele quer te avisar. Porque Ele quer te instruir. Você pode fazer planos, meu amado. Seu coração é livre para isso. Mas é bom consultar aquele que sabe o caminho. A resposta certa. A resposta do Senhor, quando ela vem, é a certa. Amém? É certa. A resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então o que faremos nós? Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, as tuas escolhas, os teus desígnios, e os teus desígnios serão estabelecidos. Mas só vai ser estabelecido se você confiar nele. Amém? Confiar em ouvir a instrução dele. Não vamos abrir em Provérbios 3:5, a gente já falou sobre ele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não fica apoiado no seu entendimento, na sua limitação. É Ele que sabe as respostas, então procura saber. Vai em Salmos para a gente concluir. Salmo 18. Eu não sei quais foram as suas escolhas em 2019. Se as suas escolhas trilharam outros caminhos. Mas volta, ainda é tempo. A Bíblia diz que mesmo que a gente pegue caminhos errados, Ele endireita. Se a gente confiar, Ele endireita. Ele arruma. Amém? Para que você possa ter colheitas melhores em 2020. Amém? E durante toda a sua vida. Vai no Salmo 17. Volta um pouquinho no Salmo 17. Versículo 7 diz: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, ou buscam instruções, dos que se levantam contra nós. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconda-me à sombra das suas asas. Sabe, a palavra do Senhor não é apenas instrução, mas ela é proteção. Busca o refúgio nele, a solução nele, as respostas nele. Ele quer te proteger como a menina dos olhos. Amém? Aleluia. Volta um pouquinho para o 16. Capítulo 16. 13. Desculpa. Capítulo 13, versículo 5. As palavras de Josué. No tocante a mim, eu sei de mim. Falando por mim mesmo, eu confio na tua graça, Senhor, e vou regozijar o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Eu lembrando dessa história de pastor
Carlos Júnior falando sobre o quanto ele era limitado nos seus pensamentos, um menino mago de Surubim, pastor Carlos Júnior Zé de Surubim, sem visão, né? E quando ele começou a entrar nessa visão, nesse ministério, e começou a estar junto do pastor Humberto, e começou a prosperar, a ver a bondade do Senhor, e ele pegou esse versículo nesse culto e ele ficou: quanto a mim, o Senhor me tem feito muito bem. Eu tenho que proclamar isso, a bondade do Senhor tem me cercado. E ele disse: eu casei na igreja, meus filhos nasceram na igreja, né? Estamos cumprindo o propósito na igreja. E, amados, isso é motivo de gratidão. Amém. Sabe, um ambiente como esse que te proporciona instruções divinas, né? E te proporciona livramento. Isso precisa ser celebrado. Sua vida precisa ser celebrada. Tudo que Deus tem feito, para de olhar para as coisas que ainda não aconteceram. Olha para aquilo que Ele já fez. O Senhor tem te feito bem, sim. Você tem sido protegido, sim. E Ele diz que o quanto a visão dele alargou. E Ele, né, viajou para vários lugares. E disse: lugares em que eu nunca imaginei pisar. Lugares em Deus também, espiritualmente falando, em que eu nunca imaginei chegar. Que eu nem sabia que existia. Que aquele menininho magrinho de Surubim nem sabia que existia, né? Eu posso dizer a mesma coisa, que aquela menininha nem sabia que existia. Morava num lugar tão distante de uma parada de ônibus. E a gente achava que aquilo ali era o que era determinado para a nossa vida. Então, amados, Deus tem mais. Confia nele. Declara a bondade do Senhor. Amém? Versículo 2 do capítulo 16, 2. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Versículo 9. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Versículo 11. Tu me farás ver e escolher os caminhos da vida. Na tua presença há o quê? Plenitude. Na presença do Senhor, a plenitude. Plenitude é algo que a todas as coisas preenche.